irmãos, com uma paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, pegue seu exemplar bíblico e abra a mesma no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17. Eu quero aqui, nesta feita, agradecer a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa. Pastor Antônio Moura, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste janeiro missionário. Eu quero tão somente dizer que é o começo de grandes realizações da parte de Deus neste recinto. Eu quero tão somente também aproveitar o ensejo e convidar mais uma vez a minha esposa Karine para que venha estar aqui. Eu também quero tão somente dizer, irmãos, que ali está com ela o meu filho Samuel, que é um milagre de Deus. Samuel nasceu agora no dia 28 de setembro e só Deus sabe o que aconteceu para que ele viesse a nascer. Mas ele está ali, vivo, firme e forte. Além disso, a pequenina Sulamita, que também é minha filhinha, que hoje tem 5 anos. Sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Amados, sem delongas, Fabrício, gratidão, meu amigo. Satisfação em rever aqui mais uma vez. O Fabrício é um amigo achegado e nos dar a honra de estar aqui conosco. Eu quero tão somente também fazer menção a todos os obreiros e abnegados, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Ao pessoal da filmagem também aí, Deus abençoe, viu? Maravilha dos céus aí. Eu tenho acompanhado durante a semana a transmissão e está de parabéns tudo que tem sido feito aqui para a glória de Deus. Mas, sem delonga, amados, por favor, acompanhe comigo esse texto bíblico. Serei breve na explanação do versículo, capítulo 17, versículo 31 ao 33, que nos diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, a salvá-la-á. Até aqui. Repita comigo o tema a ser tratado nesta noite. Não olhes para trás. Faça missões e siga em frente. Tome assento, por favor. Jeremias Mendes, meu caro amigo, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Sou muito grato a Deus por ter nos apresentado. Senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus que estão nos ouvindo e nos vendo por meio desta transmissão que é ao vivo. Então somente nós estamos agora com uma incumbência de trazer uma palavra de Deus aos vossos corações e trazer uma palavra dentro de uma perspectiva missionária. A primeira pergunta que não quer calar é justamente esta: o que significa o termo missões? A palavra missões vem do latim missione, que quer dizer tarefa ou incumbência a ser executada. É como se fosse a ordem de um superior para que tão somente dando a mesma viesse ser cumprida por aqueles que o servem. Diante deste olhar, percebemos que missões está no coração de Deus, porque até mesmo desde o Antigo Testamento, Deus, na sua prerrogativa divina, já havia preparado o terreno, o campo e a geografia missionária. A saber que quando Deus escolhe um povo dentre vários povos, Deus tão somente através deste povo, que é o povo hebreu, comissiona tal empreitada e tal missão. Nos faz lembrar o texto do livro de Ruth, ao qual a mesma, quando vê a Noemi, tão somente usa uma frase célebre dizendo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Percebendo então que uma moabita se converte à fé do único e do tão somente exclusivo Deus Todo-Poderoso. É aí então que, dentro do olhar da perspectiva de missões, percebemos que missões se faz com os pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem.
Então somente me faz então entender a necessidade de fazermos missões. Primeiro elemento, fazer missões é um projeto divino. Segundo elemento, fazer missões é expandir o conhecimento de Deus na terra. Terceiro, fazer missões é levar o amor de Deus para aqueles que não foram alcançados, sejam por meio da pregação da palavra. Mas adentrando no texto bíblico, eu quero tão somente convidar os irmãos, olhe para cá e vem comigo. Estamos agora no capítulo 17, cujo a epígrafe fala acerca do reino de Deus. Na prerrogativa então percebemos, pastor Moura, que Jesus começa a ensinar acerca dos valores do reino diante dos fariseus, aqueles mesmos que adoram a Deus, que servem a Deus e que têm a iniciativa de propagar e de expandir o conhecimento do eterno. Diante disso, Jesus começa falando, explicando, e Jesus então fala sobre a necessidade, isso mesmo, de buscarmos a Deus conforme todas as nossas forças. E diante do capítulo qual fora lido, me faz chamar a atenção o versículo 31, porque Jesus tão somente mostra-nos que aquele que estiver preocupado com as coisas desta matéria, aquele que estiver tão somente preocupado com todo o seu recurso, tão somente não olhe para trás e continue seguindo em frente. Jesus então tão somente nos mostra através desse versículo acerca de 3 visões diante desse texto. A primeira visão, pastor Washington, é justamente essa, que nós não devemos olhar para trás. E diante disso, no versículo 32, ele nos faz lembrar acerca da mulher de Ló. E quem nunca ouviu falar acerca da mulher de Ló, conhecida no capítulo 19, capítulo 20 do livro do Gênesis? A mulher de Ló é aquela que tão somente olha para trás, e não apenas olha para trás, mas é seduzida por aquilo que deixou. Então somente os anjos haviam dado uma notícia, que se tão somente olhasse para trás e não escapasse pela sua vida, tão somente seria transformado numa estátua de sal. Pastor César, o interessante é que aquela mulher, ela fica presa com toda a materialidade daquilo que ela deixou, e consequentemente a mesma é alvejada e transformada numa estátua de sal, nos fazendo então entender que quando nós damos um passo para trás, ficamos paralisados pelas coisas que deixamos. Quando nós damos um passo para trás, ficamos paralisados pelos desejos e pelas vontades terrenas. Quando nós olhamos para trás, tão somente ficamos petrificados por alguma coisa que nos incapacita de avançar e de andar para frente. É por isso que o meu Jesus nos ensina que nós não devemos fazer como a mulher de Ló, e tão somente devemos lembrar. É a segunda prerrogativa. Jesus, quando usa o termo lembrança, Jesus quer nos trazer a memória a tudo aquilo que nos traz a esperança. E nessa noite, em pleno congresso missionário, Cimiso, janeiro missionário, o meu Deus está dizendo à tua alma: ei, olha para cá, você que tão somente está ouvindo esta palavra, seja por meio desta transmissão, o meu Deus tão somente manda dizer à tua alma nesta noite: ei, chegou a hora de você continuar olhando para frente, não retroceda, não pense em olhar para trás, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Ei, hoje é noite de você continuar entendendo que a sua missão é seguir em frente. Nesta noite, quantos acreditam nessa palavra profética, por favor, levanta a mão, joga ela para cima, glorifica a Deus, porque Ele está na casa, Ele é Senhor, e Ele está te dizendo: siga em frente, não olhe para trás. Olhar para trás é ficar retido nas promessas que um dia Ele te fez. Olhar para trás é paralisar-se, é pensar em um passado que já foi. Nesta noite o meu Deus está dizendo à tua alma: ei,
deixando para trás as coisas que ficam e avançando para frente, seguindo para o alvo da soberana vocação. Ei, hoje é noite de você trazer a sua memória e reverberar a sua alma de que você deve continuar seguindo em frente. Diante disso, percebemos que no Êxodo 19, a história de Ló é a história de um homem que por sua vez é seduzido pela materialidade das coisas. Lhe provo, porque numa certa feita, quando Abraão e Ló estavam juntos, os pastores de Abraão contenderam com o de Ló, e Abraão tão somente, sabiamente, pastor Moura disse: não é bom que estejamos juntos, escolhe uma direção e eu tomarei outra. Pegue o segredo nessa noite. Ló observa as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Abraão tão somente olha o oposto e enxerga o deserto. A direção de Ló em tudo aquilo que seduz, e naquela época Sodoma e Gomorra era uma das cidades mais glamurosas do mundo antigo. Tão somente materialista, ímpia e incrédula, Ló decide tomar direção naquela região. Abraão toma a direção oposta e vai para o deserto. E seguindo então a direção oposta, lhe trago uma revelação nesta noite. Olha para cá. O segredo justamente é não o lugar, preste atenção, não uma geografia, mas com quem você está. Neste janeiro missionário, o meu Deus está dizendo a você: ei, ainda que você olhe as campinas verdejantes, queira estar debaixo da presença do Senhor, queira estar no centro da vontade de Deus, porque todos aqueles que estão debaixo e no centro da vontade de Deus, consequentemente, ainda que estejam no deserto, no lugar improvável, infértil, cheio de salteadores, amanhã faz muito calor, à noite faz muito frio, não tem cobertura vegetal, mas Abraão todavia sabia que Deus estava com ele e não deixaria, não desampararia. E nesta noite ele tão somente quer dizer à tua alma: ei, eu não te perco de vista, eu te acompanho. E neste janeiro missionário, eu tão somente quero dizer à tua alma: continue perseverando, não olha para trás, siga em frente, porque eu te conduzirei aonde queres que vá. Quantos acreditam nessa palavra? Por favor, joga a mão para cima, exalte ele, porque hoje é noite de compreender o teu chamado. Escute, como dizem os ingleses, look at me for please, olhe para cá, por favor. Missões é algo que Deus executou para a igreja, e Jesus havia dito isso quando ensinou a Pedro. Pedro recebe a revelação quando Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E Pedro tão somente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus tão somente diante daquela afirmação fala: vejo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação de que eu sou o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Em Atos dos Apóstolos nós vemos Jesus comissionando uma igreja, dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e nos confins da terra. E aí a igreja começa a expandir e missões são feitas. Capítulo 8, versículo 1, aparece um homem por nome Saulo. No original é Shaul, Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim. Ele consente na morte de Estevão, o primeiro mártir. E no capítulo 9, versículo 15, Jesus diz para ele: tão somente diante de Ananias, que manda ele ir, e fala: vai, porque este é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer por amor do meu nome. Ei, olha para cá. Missões é algo que nasce do coração de Deus para o teu coração. Ei, não adianta estarmos pregando todos os dias, porque esta palavra já está na tua vida como chama acesa, e se porventura um dia aqui se apagar, eu profetizo nessa noite: o meu Deus está reacendendo a chama
vida missionária, o desejo por almas, o desejo por missões, o desejo de fazer a obra de Deus. Doa o que doer, seja o que for, passe o que passar, não pare de fazer missões. Deus está na casa. Escute, teologicamente havia as missões centrípetas. É uma palavra difícil, mas eu vou explicar. É quando Israel é o referencial para as demais nações. E no Novo Testamento Deus expande, porque Jesus veio cumprir e não abrogar. Ou seja, Israel é o referencial para as nações. Todas as nações que querem conhecer a Deus precisam conhecer a Israel. Mas quando Jesus surge no cenário, o contexto expande. Agora o termo é centrífugo, ou seja, de dentro para fora. É Jesus dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Ou seja, dentro dessa perspectiva e dentro desse olhar, é Jesus dizendo: outrora o povo de Israel tiveram todas as oportunidades para que as nações o reconhecessem, mas todavia deixaram, recusaram, conforme o que está escrito no evangelho de João capítulo 1 versículo 11. E ele veio para os seus e os seus não receberam, mas para todos aqueles o quanto receberam, Deus-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus a todos quantos creem em seu nome. Ou seja, eles recusaram, deixaram de lado. Mas quando Jesus começa a pregar o evangelho de um lado a outro, seja em Jerusalém, em Belém, na Judéia, Samaria, Decápolis, ou até mesmo longe dela, os apóstolos recebem a missão, o chamado, e começam a propagar. E é aí então que nós sabemos que muitos desses discípulos morreram pela causa do evangelho, cumprindo o ide missionário, propagando a expansão da igreja e se cumprindo a profecia. E hoje nós estamos aqui em Suzano, na Avenida Baroel, na demissão, propagando o evangelho de Cristo, porque o que aqueles homens sofreram no passado é consequência do que somos no presente e será resposta do que somos no futuro. Então, igreja viva, igreja militante, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões. Pastor Moura, não pare de fazer missões, não se deixe levar pela circunstância, foi ele que te chamou, queira Satanás ou não, vou ter que te engolir mesmo. Queira fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, ai, 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 não pare de fazer missões, não pare de fazer missões. Ou seja, Deus te comissionou, não olhe para trás, siga em frente. Olha para cá. Pastor César, eu fiquei maravilhado com a oportunidade que foi dada. Temos muitas coisas em comum. Temos muita coisa em comum. No caso, eu tenho o pai, né? Eu tenho a maninha lá de Salvador da Bahia, terra onde eu nasci. Penso uma mãe corajosa e valente. Quando o senhor falou das experiências internacionais, quero fazer também menção a uma experiência que tive na Argentina, onde estive pregando numa cidade chamada Puerto Iguaçu. Cidade essa onde eu conheci um garoto, e minha esposa sempre fala, quando eu falo da Argentina, eu sempre conto a história desse garoto, porque eu nunca vou esquecer o nome dele. Polito, de apenas 12 anos. Aquele argentino marcou a minha vida, ela está até rindo. Porque, amados, escutem bem. Eu estive na Argentina e eu tinha uma perspectiva de um olhar, e quando cheguei lá foi outra. Uma Argentina bastante paupérrima, uma cidade muito precária. Eu me lembro que com o valor de R$10 nós fizemos a festa para várias crianças órfãos com R$10 lá, por conta da situação financeira da Argentina em Puerto Iguaçu. E o missionário que estava lá era um pastor brasileiro e ele havia sido abandonado. E aí a igreja, eu vou citar a igreja da Assembleia de Deus do Campo do Mato Grosso, abraçou ele. E aí contando a história. E eu fui para lá para ajudar também. Eu levei algumas roupas, nós ajudamos em algumas coisas. E eu ministrei a palavra de Deus. Mas escute bem. A história que me emociona do Polito é porque aquele garoto de 12 anos, o pastor tratava ele como um diácono, chamava ele de diácono Polito. E aquele garoto tinha um olhar muito sério, ele não sorria. Mas eu olhava nos olhos dele tentando enxergar o profundo de sua alma e eu não via a alegria.
eu via nele uma seriedade tão grande, e ali eu chorei, me emocionei por conta das atitudes daquele garoto. O pastor tratava ele como um homem mesmo. Polito, diácono Polito, aqui. E aí eu me lembro de Polito dizendo, né, em Cristo sua glória, né, Jesus tu honra, a Satanás la derrota, em teu povo a vitória, cantando, alabanza, em Cristo, Cristo reina, Cristo nosso Deus. E ali eu me emocionando, e de repente o Espírito de Deus falou ao meu coração, Jeremias, e essa frase marcou a minha vida, e eu vou compartilhar com vocês. Meu filho, em tempos de crise, eu torno meninos em homens. Ei, você que porventura quer olhar para trás porque alguém te olhou de cara feia, ou porque você não foi compreendido, ou porque aquilo que você desejou ainda não foi realizado, meu Deus está te dizendo hoje, eu estou formando o teu caráter, eu estou aperfeiçoando a tua espiritualidade, porque eu não vou entregar nada de mão beijada. Jesus fala isso para mim, ei, eu não tenho facilidade para tratar com crente a qualquer grandes promessas. A minha avó lá na Bahia, em Salvador, já dizia, meu filho, a quem Deus promete me reis, não dá de reis. Então, igreja, o meu Senhor está dizendo para a tua alma, se Deus lhe fez grandes promessas, não se contente com qualquer coisa, espere o seu tempo, porque na hora certa vai acontecer. Levante a mão, glorifique, exalte a Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Me lembro que uma vez fui pregar no Maranhão, na região mais pobre do Brasil. Eu tive a oportunidade de pregar por lá e voltei por 2 vezes, chamada Centro do Guilherme. Eu me lembro que a Rede fez uma entrevista uma vez com uma região mais paupérrima do nosso país. E a região do Centro do Guilherme é uma região muito indígena, e eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade quilombola, assim também como no meu estado da Bahia também tem. E lá eu me lembro que os índios, para abençoar alguém, os índios cristãos, eles faziam meio que uma brincadeira, um desafio, ao qual eles colocavam um porco ou uma galinha, e você tinha que correr atrás do porco e da galinha para receber como um presente. E ali Deus me ensinou algo, são experiências missionárias das quais Deus me permitiu, para que eu não olhe para trás e continue avançando. Ali eu entendi que, se os índios deram um animal para que eu saísse correndo, é porque ele não quer que eu retroceda ou desista e nem olhe para trás. Porque todo animal, quando você pega ele e está à sua frente, aquele animal não vai para a sua direção, ele sempre vai correr distante de você. Eu aprendo que nesta noite Deus também quer que você seja dessa forma, e Ele vai fazer com que aquilo que Ele tem para a sua vida se aproxime. Eu estou pregando para pessoas que adentraram este recinto e que estão ouvindo essa palavra profética. Ei, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a tua cabeça, mas Deus tem a te dado que o diabo a roubar. Então, por favor, acredite ainda um pouco mais, persevere um pouco mais, porque o meu Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer. Que a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas de que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ora, aquele que acredita no Senhor e que persevera, consequentemente verá suas benesses acontecendo. Aquele que caminha ao campo, chorando, mas semeando, ao seu tempo colherá consigo os seus molhos. Então, por favor, acredite nessa palavra. Eu estou profetizando. Hoje é dia de você se levantar do chão, de continuar perseverando, de continuar acreditando. Vai chegar, 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 vai chegar. Já chegou. Recebe hoje na ponta dos pés, no fio do cabelo. Recebe o som de Deus. Escute. Escute. Não adianta desejarmos de Deus suas benesses se não fizermos por merecermos.
E ainda que fizéssemos para merecer alguma coisa, todavia não somos merecedores de nada. Jesus está ensinando para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. E o terceiro é, no 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salva-la. Jesus está nos ensinando nesse terceiro, de que não é porque você tem, porque você pode, pelo jeitinho brasileiro ou pela sua influência, que você vai conseguir alguma coisa. A materialidade nos cega a todo tempo, e para fazer missões tem que ser desapegado. Tive a oportunidade de conhecer 18 estados do Brasil. E essas oportunidades, Jeremias, só foram me dadas porque eu abri mão. Porque se você não abre mão, você não consegue sonhar e viver o que Deus tem para você. Nesta noite Deus está ensinando a cada um de nós: quer viver aquilo que você nunca viveu? Faça aquilo que você nunca fez. Quer receber de Deus aquilo que você nunca recebeu? Dê aquilo que você também nunca contribuiu. Não adianta fazer missões apenas por um discurso bonito, uma boa palavra. Diversos pregadores ministraram aqui. Se não tiver recursos, como poderemos enviar? Se não tiver oração, como poderemos enviar? Se não tiver projetos missionários, como poderá ser feito? Foi muito bem aqui explicado pelo pregador que me antecedeu, pastor César. Mais de 8 bilhões de seres humanos. A perspectiva dentre esses 10 anos de um grande crescimento acelerado de cristãos. Mas a minha preocupação, pastor César, é essa: estamos ganhando, mas não estamos aprendendo a consolidar. E nesta noite, meu Deus está nos ensinando: ei, qual é o teu papel como missionário do Senhor? Ah, mas eu nunca fui para nenhuma nação. Quem disse a você que missões se começa com critérios internacionais? Missões se começa em casa, de caráter urbano. Missões se começa indo de cidade em cidade, e Deus dá o crescimento. Missões se faz da seguinte forma: ainda que eu não vá, eu incentive alguém a ir, porque quando eu for, alguém Deus vai levantar para também investir. Nesta noite eu quero encerrar dizendo: palavras de Jesus: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida, a salvará. A salvação não vem por meio dos nossos méritos ou pela nossa obra, ela vem por meio da fé. Mas Tiago é claro em dizer: mostre a tua fé sem as obras, e eu mostrarei, aleluias, as minhas obras por meio da fé. Ou seja, nesta noite não adianta apenas dizer que é salvo, não adianta ficar com a boca escacarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não adianta ser um cristão nominal. Jesus te chamou hoje: arregace as mangas, comece a tomar iniciativa. Hoje é noite de você se levantar do comodismo, fazer a obra de Deus, porque o Senhor vai movimentar o teu ministério, vai mudar a tua história, vai abençoar a tua vida. Tem prova, mas Cristo está comigo. Tem luta, mas Cristo está comigo. Tem adversidade, mas Cristo está comigo. Tem provação, mas Ele está comigo. E fica tranquilo, sabe por quê? Eu já posso contemplar Ele tão somente dizendo: ei, o vosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, o vosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Em Salmos está escrito: ei, lá vem o Rei da Glória. Levantai portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrarás o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? Jeová, Jeová, Jeová. Ele é o Rei
Rei da Glória. Quantos acreditam, jogue a mão para cima, glorifica a Deus, aplaude a Jesus nessa noite, engrandece a Ele. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vem alguém, vem alguém. Alabarassuri anda labaxere canta labaia, alabacalabarassuri anda labaia. Alguém para cantar aqui, só para fazer um cantinho rapidinho, só para fazer um louvor rapidinho. Alabarassuri anda labaia. Eu já estou finalizando, mas nesta noite o meu Deus está dizendo à tua alma: chegou a hora de você. Ai, não, eu vou entregar. Ai, eu vou entregar que é espiritual. Minha querida, eu sei que você é filha do pastor, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O Espírito de Deus tocou o meu coração. Se eu não estiver errado, não te conheço, mas vou lhe dizer uma coisa. Louve ao Senhor. Vem louvar o Senhor hoje. Deixa Deus te usar. Não tenha vergonha. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiquei encucado hoje, porque o Espírito de Deus está dizendo: não olha para trás. Não olha para trás. Deus está na casa. Ele revela. Vem, não olha para trás. Não, deixa Deus te usar. Deixa Ele te usar. Não é para você olhar para trás. Você não é mulher de Ló. Ele tem uma grande obra na tua vida. É para somar. É para somar. Então deixa Jesus te usar. Abre a tua boca e adore a Ele. Os desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, pegue seu exemplar bíblico e abra a mesma no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17. Eu quero aqui, nesta feita, agradecer a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa. Pastor Antônio Moura, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste janeiro missionário. Eu quero tão somente dizer que é o começo de grandes realizações da parte de Deus neste recinto. Eu quero tão somente também aproveitar o ensejo e convidar mais uma vez a minha esposa Karine para que venha estar aqui. Eu também quero tão somente dizer, irmãos, que ali está com ela o meu filho Samuel, que é um milagre de Deus. Samuel nasceu agora no dia 28 de setembro e só Deus sabe o que aconteceu para que ele viesse a nascer. Mas ele está ali, vivo, firme e forte. Além disso, a pequenina Sulamita, que também é minha filhinha, que hoje tem 5 anos. Sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Amados, sem delongas, Fabrício, gratidão, meu amigo. Satisfação em rever aqui mais uma vez. O Fabrício é um amigo achegado e nos dar a honra de estar aqui conosco. Eu quero tão somente também fazer menção a todos os obreiros e abnegados, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Ao pessoal da filmagem também aí, Deus abençoe, viu? Maravilha dos céus aí. Eu tenho acompanhado durante a semana a transmissão e está de parabéns tudo que tem sido feito aqui para a glória de Deus. Mas sem delonga, amados, por favor, acompanhe comigo esse texto bíblico. Serei breve na explanação do versículo, capítulo 17, versículo 31 ao 33, que nos diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, a salvá-la-á. Até aqui. Repita comigo o tema a ser tratado nesta noite. Não olhes para trás. Faça missões e siga em frente. Tome assento, por favor. Jeremias Mendes, meu caro amigo, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Sou muito grato a Deus por ter nos apresentado. Senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus que estão nos ouvindo e nos vendo por meio desta transmissão que é ao vivo. Então somente nós estamos agora com uma incumbência de trazer uma palavra de Deus aos vossos corações e trazer uma palavra dentro de uma perspectiva missionária.
A primeira pergunta que não quer calar é justamente esta: o que significa o termo missões? A palavra missões vem do latim missione, que quer dizer tarefa ou incumbência a ser executada. É como se fosse a ordem de um superior para que tão somente dando a mesma viesse ser cumprida por aqueles que o servem. Diante deste olhar, percebemos que missões está no coração de Deus, porque até mesmo desde o Antigo Testamento, Deus, na sua prerrogativa divina, já havia preparado o terreno, o campo e a geografia missionária. A saber que quando Deus escolhe um povo dentre vários povos, Deus tão somente através deste povo, que é o povo hebreu, comissiona tal empreitada e tal missão. Nos faz lembrar o texto do livro de Ruth, ao qual a mesma, quando vê a Noemi, tão somente usa uma frase célebre dizendo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Percebendo então que uma moabita se converte à fé do único e do tão somente exclusivo Deus Todo-Poderoso. É aí então que, dentro do olhar da perspectiva de missões, percebemos que missões se faz com os pés que vão, joelhos que oram e mãos que contribuem. Então, somente me faz então entender a necessidade de fazermos missões. Primeiro elemento, fazer missões é um projeto divino. Segundo elemento, fazer missões é expandir o conhecimento de Deus na terra. Terceiro, fazer missões é levar o amor de Deus para aqueles que não foram alcançados, sejam por meio da pregação da palavra. Mas adentrando no texto bíblico, eu quero tão somente convidar os irmãos, olhe para cá e vem comigo. Estamos agora no capítulo 17, cujo a epígrafe fala acerca do reino de Deus. Na prerrogativa então percebemos, pastor Moura, que Jesus começa a ensinar acerca dos valores do reino diante dos fariseus, aqueles mesmos que adoram a Deus, que servem a Deus e que têm a iniciativa de propagar e de expandir o conhecimento do eterno. Diante disso, Jesus começa falando, explicando, e Jesus então fala sobre a necessidade, isso mesmo, de buscarmos a Deus conforme todas as nossas forças. E diante do capítulo qual fora lido, me faz chamar a atenção o versículo 31, porque Jesus tão somente mostra-nos que aquele que estiver preocupado com as coisas desta matéria, aquele que estiver tão somente preocupado com todo o seu recurso, tão somente não olhe para trás e continue seguindo em frente. Jesus então tão somente nos mostra através desse versículo acerca de 3 visões diante desse texto. A primeira visão, pastor Washington, é justamente essa, que nós não devemos olhar para trás. E diante disso, no versículo 32, ele nos faz lembrar acerca da mulher de Ló. E quem nunca ouviu falar acerca da mulher de Ló, conhecida no capítulo 19, capítulo 20 do livro do Gênesis? A mulher de Ló é aquela que tão somente olha para trás, e não apenas olha para trás, mas é seduzida por aquilo que deixou. Então somente os anjos haviam dado uma notícia, que se tão somente olhasse para trás e não escapasse pela sua vida, tão somente seria transformado numa estátua de sal. Pastor César, o interessante é que aquela mulher, ela fica presa com toda a materialidade daquilo que ela deixou, e consequentemente a mesma é alvejada e transformada numa estátua de sal, nos fazendo então entender que quando nós damos um passo para trás, ficamos paralisados pelas coisas que deixamos. Quando nós damos um passo para trás, ficamos paralisados pelos desejos e pelas vontades terrenas. Quando nós olhamos para trás, tão somente ficamos petrificados por alguma coisa que nos incapacita de avançar e de andar para frente. É por isso que o meu Jesus nos ensina
ensina que nós não devemos fazer como a mulher de Ló. Então somente devemos lembrar. É a segunda prerrogativa. Jesus, quando usa o termo lembrança, Jesus quer nos trazer à memória a tudo aquilo que nos traz a esperança. E nessa noite, em pleno congresso missionário, Cimiso, janeiro missionário, o meu Deus está dizendo à tua alma: ei, olha para cá, você que tão somente está ouvindo esta palavra, seja por meio desta transmissão, o meu Deus tão somente manda dizer à tua alma nesta noite: ei, chegou a hora de você continuar olhando para frente, não retroceda, não pense em olhar para trás, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Ei, hoje é noite de você continuar entendendo que a sua missão é seguir em frente. Nesta noite, quantos acreditam nessa palavra profética, por favor, levanta a mão, joga ela para cima, glorifica a Deus porque Ele está na casa, Ele é Senhor, e Ele está te dizendo: siga em frente, não olhe para trás. Olhar para trás é ficar retido nas promessas que um dia Ele te fez. Olhar para trás é paralisar-se, é pensar em um passado que já foi. Nesta noite o meu Deus está dizendo à tua alma: ei, deixando para trás as coisas que ficam e avançando para frente, seguindo para o alvo da soberana vocação. Ei, hoje é noite de você trazer a sua memória e reverberar a sua alma de que você deve continuar seguindo em frente. Diante disso, percebemos que no Êxodo 19, a história de Ló é a história de um homem que por sua vez é seduzido pela materialidade das coisas. Lhe provo, porque numa certa feita, quando Abraão e Ló estavam juntos, os pastores de Abraão contenderam com o de Ló, e Abraão tão somente sabiamente, pastor Moura, disse: não é bom que estejamos juntos, escolhe uma direção e eu tomarei outra. Pegue o segredo nessa noite. Ló observa as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Abraão tão somente olha o oposto e enxerga o deserto. A direção de Ló em tudo aquilo que seduz, e naquela época Sodoma e Gomorra era uma das cidades mais glamurosas do mundo antigo. Tão somente materialista, ímpia e incrédula, Ló decide tomar direção àquela região. Abraão toma a direção oposta e vai para o deserto. E seguindo então a direção oposta, lhe trago uma revelação nesta noite. Olha para cá. O segredo justamente é não o lugar, preste atenção, não uma geografia, mas com quem você está. Neste janeiro missionário, o meu Deus está dizendo a você: ei, ainda que você olhe as campinas verdejantes, queira estar debaixo da presença do Senhor, queira estar no centro da vontade de Deus, porque todos aqueles que estão debaixo e no centro da vontade de Deus, consequentemente, ainda que estejam no deserto, no lugar improvável, infértil, cheio de salteadores, amanhã faz muito calor, à noite faz muito frio, não tem cobertura vegetal, mas Abraão todavia sabia que Deus estava com ele e não deixaria, não desampararia. E nesta noite ele tão somente quer dizer à tua alma: ei, eu não te perco de vista, eu te acompanho. E neste janeiro missionário, eu tão somente quero dizer à tua alma: continue perseverando, não olha para trás, siga em frente, porque eu te conduzirei aonde queres que vá. Quantos acreditam nessa palavra? Por favor, joga a mão para cima, exalte Ele, porque hoje é noite de compreender o teu chamado. Escute, como dizem os ingleses, look at me for please, olhe para cá, por favor. Missões é algo que Deus executou para a igreja.
E Jesus havia dito isso quando ensinou a Pedro. Pedro recebe a revelação. Quando Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E Pedro tão somente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus tão somente diante daquela afirmação fala: vejo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação de que eu sou o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Em Atos dos Apóstolos nós vimos Jesus comissionando uma igreja, dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e nos confins da terra. E aí a igreja começa a expandir, e missões são feitas. Capítulo 8, versículo 1, aparece um homem por nome Saulo. No original é Shaul, Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim. Ele consente na morte de Estevão, o primeiro mártir. E no capítulo 9, versículo 15, Jesus diz para ele: tão somente diante de Ananias, que manda ele ir, e fala: vai, porque este é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer por amor do meu nome. Ei, olha para cá. Missões é algo que nasce do coração de Deus para o teu coração. Ei, não adianta estarmos pregando todos os dias, porque esta palavra já está na tua vida como chama acesa, e se porventura um dia aqui se apagar, eu profetizo nessa noite: o meu Deus está reacendendo a chama missionária, o desejo por almas, o desejo por missões, o desejo de fazer a obra de Deus. Doa o que doer, seja o que for, passe o que passar, não pare de fazer missões. Deus está na casa. Escute, teologicamente havia as missões centrípetas. É uma palavra difícil, mas eu vou explicar. É quando Israel é o referencial para as demais nações. E no Novo Testamento Deus expande, porque Jesus veio cumprir e não abrogar. Ou seja, Israel é o referencial para as nações. Todas as nações que querem conhecer a Deus precisam conhecer a Israel. Mas quando Jesus surge no cenário, o contexto expande. Agora o termo é centrífugo, ou seja, de dentro para fora. É Jesus dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Ou seja, dentro dessa perspectiva e dentro desse olhar, é Jesus dizendo: outrora o povo de Israel tiveram todas as oportunidades para que as nações o reconhecessem, mas todavia deixaram, recusaram, conforme o que está escrito no evangelho de João capítulo 1 versículo 11: e ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas para todos aqueles o quanto receberam, Deus-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus a todos quantos creem em seu nome. Ou seja, eles recusaram, deixaram de lado. Mas quando Jesus começa a pregar o evangelho de um lado a outro, seja em Jerusalém, em Belém, na Judeia, Samaria, Decápolis, ou até mesmo longe dela, os apóstolos recebem a missão, o chamado, e começam a propagar. E é aí então que nós sabemos que muitos desses discípulos morreram pela causa do evangelho, cumprindo o ide missionário, propagando a expansão da igreja e se cumprindo a profecia. E hoje nós estamos aqui em Suzano, na Avenida Baroel, na demissão, propagando o evangelho de Cristo, porque o que aqueles homens sofreram no passado é consequência do que somos no presente e será a resposta do que somos no futuro. Então, igreja viva, igreja militante, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões. Pastor Moura, não pare de fazer missões, não se deixe levar pela circunstância, foi ele que te chamou, queira Satanás ou não, vou ter que te engolir mesmo. Queira fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, não pare de fazer missões, ai, 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 não pare de fazer missões, não pare de fazer missões. Ou seja, Deus te comissionou, não olhe para trás, siga em frente. Olha para cá. Pastor César, eu fiquei maravilhado com a oportunidade que foi dada. Temos muitas coisas em comum. Temos muita coisa em comum.
No caso, seu teu pai, né? Eu tenho a maninha, lá de Salvador da Bahia, terra onde eu nasci. Penso uma mãe corajosa e valente. Quando o senhor falou das experiências internacionais, quero fazer também menção a uma experiência que tive na Argentina, onde estive pregando numa cidade chamada Puerto Iguaçu. Cidade essa onde eu conheci um garoto, e minha esposa sempre fala, quando eu falo da Argentina, eu sempre conto a história desse garoto, porque eu nunca vou esquecer o nome dele. Polito, de apenas 12 anos. Aquele argentino marcou a minha vida, ela está até rindo. Porque, amados, escutem bem. Eu estive na Argentina e eu tinha uma perspectiva de um olhar, e quando cheguei lá foi outra. Uma Argentina bastante paupérrima, uma cidade muito precária. Eu me lembro que com o valor de R$10 nós fizemos a festa para várias crianças órfãos, com R$10 lá. Por conta da situação financeira da Argentina em Puerto Iguaçu. E o missionário que estava lá era um pastor brasileiro e ele havia sido abandonado. E aí a igreja, eu vou citar a igreja da Assembleia de Deus do Campo do Mato Grosso, abraçou ele. E aí contando a história. E eu fui para lá para ajudar também. Eu levei algumas roupas, nós ajudamos em algumas coisas. E eu ministrei a palavra de Deus. Mas escute bem. A história que me emociona do Polito é porque aquele garoto de 12 anos, o pastor tratava ele como um diácono, chamava ele de diácono Polito. E aquele garoto tinha um olhar muito sério, ele não sorria. Mas eu olhava nos olhos dele tentando enxergar o profundo de sua alma e eu não via a alegria. Eu via nele uma seriedade tão grande e ali eu chorei. Me emocionei por conta das atitudes daquele garoto. O pastor tratava ele como um homem mesmo. Polito, diácono Polito, aqui, aqui. E aí eu me lembro de Polito dizendo, né? Em Cristo su glória, né? Jesus tu honra, a Satanás la derrota. Em teu povo a vitória. Cantando, alabanza em Cristo, Cristo reina, Cristo nosso Deus. E ali eu me emocionando. E de repente o Espírito de Deus falou ao meu coração, Jeremias. E essa frase marcou a minha vida e eu vou compartilhar com vocês. Meu filho, em tempos de crise eu torno meninos em homens. Ei! Você que porventura quer olhar para trás porque alguém te olhou de cara feia, ou porque você não foi compreendido, ou porque aquilo que você desejou ainda não foi realizado, meu Deus está te dizendo hoje, eu estou formando o teu caráter, eu estou aperfeiçoando a tua espiritualidade, porque eu não vou entregar nada de mão beijada. Jesus fala isso para mim, ei, eu não tenho facilidade para tratar com crente a qualquer grandes promessas. A minha avó lá na Bahia, em Salvador, já dizia, meu filho, a quem Deus promete me reis, não dá de reis. Então, igreja, o meu Senhor está dizendo para a tua alma, se Deus lhe fez grandes promessas, não se contente com qualquer coisa, espere o seu tempo, porque na hora certa vai acontecer. Levante a mão, glorifique, exalte a Ele, Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Me lembro que uma vez fui pregar no Maranhão, na região mais pobre do Brasil. Eu tive a oportunidade de pregar por lá e voltei por 2 vezes, chamada Centro do Guilherme. Eu me lembro que a Rede fez uma entrevista uma vez com uma região mais paupérrima do nosso país. E a região do Centro do Guilherme é uma região muito indígena, e eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade quilombola, assim também como no meu estado da Bahia também tem. E lá eu me lembro que os índios, para abençoar alguém, os índios cristãos, eles faziam meio que uma brincadeira, um desafio, ao qual eles colocavam um porco ou uma galinha, e você tinha que correr atrás do porco e da galinha para receber como um presente. E ali Deus me ensinou algo, são experiências missionárias das quais Deus me permitiu, para que eu não olhe para trás e continue avançando. Ali eu entendi que, se os índios deram um animal para que eu saísse correndo, é porque ele não quer que eu retroceda ou desista e nem olhe para trás. Porque todo animal, quando você pega ele e está à sua frente, aquele animal não vai para a sua direção, ele sempre vai correr distante de você. Eu aprendo que nesta noite Deus também quer que você seja dessa forma.
e Ele vai fazer com que aquilo que Ele tem para a sua vida se aproxime. Eu estou pregando para pessoas que adentraram este recinto e que estão ouvindo essa palavra profética. Ei, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a tua cabeça, mas Deus tem a te dar do que o diabo a roubar. Então, por favor, acredite ainda um pouco mais, persevere um pouco mais, porque o meu Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer. Que a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas de que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ora, aquele que acredita no Senhor e que persevera, consequentemente verá suas benesses acontecendo. Aquele que caminha ao campo, chorando, mas semeando, ao seu tempo colherá consigo os seus molhos. Então, por favor, acredite nessa palavra. Eu estou profetizando. Hoje é dia de você se levantar do chão, de continuar perseverando, de continuar acreditando. Vai chegar, 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 vai chegar. Já chegou. Recebe hoje na ponta dos pés, no fio do cabelo. Recebe o sangue de Deus. Escute. Escute. Não adianta desejarmos de Deus suas benesses se não fizermos por merecermos. E ainda que fizéssemos para merecer alguma coisa, todavia não somos merecedores de nada. Jesus está ensinando para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. E o terceiro é no 33: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salva-la. Jesus está nos ensinando nesse terceiro, de que não é porque você tem, porque você pode, pelo jeitinho brasileiro ou pela sua influência, que você vai conseguir alguma coisa. A materialidade nos cega a todo tempo, e para fazer missões tem que ser desapegado. Tive a oportunidade de conhecer 18 estados do Brasil, e essas oportunidades, Jeremias, só foram me dadas porque eu abri mão. Porque se você não abre mão, você não consegue sonhar e viver o que Deus tem para você. Nesta noite Deus está ensinando a cada um de nós: quer viver aquilo que você nunca viveu? Faça aquilo que você nunca fez. Quer receber de Deus aquilo que você nunca recebeu? Dê aquilo que você também nunca contribuiu. Não adianta fazer missões apenas por um discurso bonito, uma boa palavra. Diversos pregadores ministraram aqui. Se não tiver recursos, como poderemos enviar? Se não tiver oração, como poderemos enviar? Se não tiver projetos missionários, como poderá ser feito? Foi muito bem aqui explicado pelo pregador que me antecedeu, pastor César. Mais de 8 bilhões de seres humanos. A perspectiva dentre esses 10 anos de um grande crescimento acelerado de cristãos. Mas a minha preocupação, pastor César, é essa: estamos ganhando, mas não estamos aprendendo a consolidar. E nesta noite, meu Deus está nos ensinando: ei, qual é o teu papel como missionário do Senhor? Ah, mas eu nunca fui para nenhuma nação. Quem disse a você que missões se começa com critérios internacionais? Missões se começa em casa, de caráter urbano. Missões se começa indo de cidade em cidade, e Deus dá o crescimento. Missões se faz da seguinte forma: ainda que eu não vá, eu incentive alguém a ir, porque quando eu for, alguém Deus vai levantar para também investir. Nesta noite eu quero encerrar dizendo: palavras de Jesus:
aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida, a salvará. A salvação não vem por meio dos nossos méritos ou pela nossa obra, ela vem por meio da fé. Mas Tiago é claro em dizer: mostre a tua fé sem as obras, e eu mostrarei, aleluias, as minhas obras por meio da fé. Ou seja, nesta noite não adianta apenas dizer que é salvo, não adianta ficar com a boca escacarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não adianta ser um cristão nominal. Jesus te chamou hoje, arregace as mangas, comece a tomar iniciativa. Hoje é noite de você se levantar do comodismo, fazer a obra de Deus, porque o Senhor vai movimentar o teu ministério, vai mudar a tua história, vai abençoar a tua vida. Tem prova, mas Cristo está comigo. Tem luta, mas Cristo está comigo. Tem adversidade, mas Cristo está comigo. Tem provação, mas Ele está comigo. E fica tranquilo, sabe por quê? Eu já posso contemplar Ele tão somente dizendo: ei, o vosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, o vosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Em Salmos está escrito: ei, lá vem o Rei da Glória, levantai portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrarás o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? Jeová, 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 Ele é o Rei da Glória. Quantos acreditam, jogue a mão para cima, glorifica a Deus, aplaude a Jesus nessa noite, engrandece a Ele. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vem alguém, vem alguém. Alabarassuri anda labaxere canta labaia, alabacalabarassuri anda labaia. Alguém para cantar aqui, só para fazer um cantinho rapidinho, só para fazer um louvor rapidinho. Alabarassuri anda labaia. Eu já estou finalizando, mas nesta noite o meu Deus está dizendo à tua alma: chegou a hora de você. Ai, não, eu vou entregar. Ai, eu vou entregar que é espiritual. Minha querida, eu sei que você é filha do pastor, mas eu vou lhe dizer uma coisa: o Espírito de Deus tocou o meu coração. Se eu não estiver errado, não te conheço, mas vou lhe dizer uma coisa: louve ao Senhor. Vem louvar o Senhor hoje. Deixa Deus te usar. Não tenha vergonha. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu fiquei encucado hoje, porque o Espírito de Deus está dizendo: não olha para trás, não olha para trás. Deus está na casa, Ele revela. Vem, não olha para trás, não. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te usar. Não é para você olhar para trás. Você não é mulher de Ló. Ele tem uma grande obra na tua vida. É para somar, é para somar. Então deixa Jesus te usar. Abre a tua boca e adore a Ele.